Vai ser rápido, sussurrou o milionário em seu ouvido. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. A poeira subia em nuvens densas, enquanto o Range Rover preto rasgava a estrada de terra batida. Na direção, Matheus Valente ajeitou os óculos escuros no rosto anguloso, vendo ao longe o perfil da pequena cidade alentejana surgir entre a paisagem árida e rasteira. Há 10 anos não pisava naquelas terras, desde que seu pai o enviara para Lisboa para completar os estudos. Agora, aos 35 anos, voltava, como diretor executivo do Grupo Valente, com a missão clara de expandir o império familiar para a região, comprando terras, construindo um resort de luxo e transformando aquele pedaço esquecido do interior alentejano em um novo polo turístico. O calor era inclemente, e Matheus afrouxou a gravata de seda italiana, sentindo o ar-condicionado perder a batalha contra a tarde escaldante. Não importava quantos anos passasse em Lisboa ou quantas viagens fizesse ao exterior. O interior ainda corria em suas veias, fazendo seu sangue ferver de uma maneira que nenhuma metrópole jamais conseguiria. Aqui, longe dos arranha-céus e das salas de reunião, ele sempre seria apenas o filho do coronel Valente, um homem que construíra seu império com mãos duras e métodos questionáveis. Chegamos, doutor, anunciou o motorista, interrompendo seus pensamentos ao parar diante da única pousada de Alvorada da planície. Uma construção simples, mas impecavelmente limpa e conservada. Matheus desceu do carro, sentindo o calor abraçar seu corpo como um velho amigo há muito esquecido. Seus sapatos italianos levantaram uma pequena nuvem de poeira ao pisar no chão, e por um momento, algo dentro dele protestou contra o terno sob medida e a postura ensaiada de executivo. Mas era tarde demais para arrependimentos. Os projetos do Grupo Valente não esperariam por suas crises de identidade. Bem-vindo à pousada Alvorada. A voz feminina, firme e melodiosa, cortou o ar quente da tarde como uma brisa inesperada. Matheus se virou e encontrou um par de olhos castanhos que o observavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. A mulher que o recepcionava não se encaixava na imagem que esperava encontrar. Nada de sorrisos artificiais ou subserviência. Ela estava ali, firme como uma rocha, cabelos negros presos em um coque simples, pele morena brilhando sob o sol forte, usando um vestido leve de algodão que revelava curvas generosas que não tentava esconder ou exibir. Sou Helena Alves, proprietária, disse ela, estendendo a mão num gesto direto, sem sorrisos desnecessários. Matheus aceitou o cumprimento, surpreendido pela firmeza daquele aperto de mão e pela ausência do servilismo que normalmente encontrava nas pessoas quando descobriam seu sobrenome. Matheus Valente. Ele percebeu um brilho de reconhecimento nos olhos dela, mas nenhuma mudança na postura. Reservei o quarto por uma semana, mas provavelmente ficarei mais tempo. Helena assentiu, pegando a chave pendurada atrás do pequeno balcão de recepção. Quarto 7. O melhor que temos. Não é um hotel 5 estrelas de Lisboa, mas é limpo e confortável. O café da manhã é servido das 6 às 9. Ela fez uma pausa e o encarou diretamente. Imagino que seja o filho do coronel Valente. Não era uma pergunta, e Matheus sentiu o peso daquele nome nas entrelinhas das palavras dela. Sim. Mas meu pai faleceu há 6 meses. Algo passou rapidamente pelo rosto dela, mas Helena apenas assentiu. Meus pêsames. Sua bagagem será levada ao quarto. Se precisar de algo, é só pedir. E com isso, ela se afastou, deixando no ar um leve perfume de jasmim que contrastava com a poeira e o calor. Matheus a observou se afastar, intrigado com aquela mulher que parecia carregar o peso do interior nas costas sem se curvar, diferente de qualquer outra que já havia conhecido nos círculos sofisticados que frequentava. Na manhã seguinte,
Depois de uma noite inquieta, em que o passado e o futuro se misturaram em sonhos confusos, Mateus levantou cedo e decidiu tomar café antes de iniciar as reuniões com os proprietários locais. A sala de refeições da pousada estava quase vazia àquela hora, exceto por um senhor idoso lendo jornal e Helena, que servia café numa mesa afastada. Ele se serviu de tapioca, queijo coalho e frutas frescas, surpreendendo-se com a qualidade e variedade do café regional. Enquanto comia, observou discretamente a proprietária, que agora conversava em voz baixa com uma jovem funcionária. Helena tinha uma presença que comandava respeito, e Mateus começou a se perguntar sobre sua história e como ela havia chegado à posição de dona de um dos únicos estabelecimentos comerciais bem-sucedidos naquela cidade minúscula. "O café está do seu agrado, Sr. Valente?" A voz dela o surpreendeu, e ele percebeu que ela havia se aproximado sem que notasse. "Está excelente. E por favor, me chame de Mateus." Um sorriso quase imperceptível apareceu no canto da boca dela. "As pessoas daqui valorizam formalidades, principalmente com quem vem comprar suas terras." Direto ao ponto. Mateus colocou o garfo de lado e encarou Helena. "As notícias correm rápido. Pequenas cidades têm grandes ouvidos", respondeu ela, sentando-se na cadeira à sua frente sem pedir permissão. "As pessoas estão nervosas com os rumores sobre o resort e a barragem. Muitas famílias vivem dessas terras há gerações." Mateus estudou o rosto dela, buscando sinais de manipulação ou interesse pessoal, mas encontrou apenas franqueza brutal. "Progresso sempre gera resistência", disse ele, repetindo o mantra corporativo que havia memorizado. "Mas o projeto vai trazer empregos, turismo e desenvolvimento para uma região abandonada pelo poder público." Helena soltou um som que poderia ser tanto riso quanto desdém. "Desenvolvimento para quem? Para os investidores de Lisboa? Para turistas estrangeiros?" Ela se inclinou para a frente. "Você realmente acha que as famílias que vivem da agricultura familiar vão se transformar em camareiras e garçons de resort, da noite para o dia?" A franqueza dela era desconcertante, e por um instante, Mateus sentiu-se transportado de volta para as reuniões familiares, onde seu pai descartava qualquer preocupação social com a mesma facilidade com que agora ele tentava defender o indefensável. "As indenizações serão justas", disse, odiando como suas palavras soavam vazias, mesmo aos seus próprios ouvidos. Helena o estudou por um longo momento, como se decidisse se ele era um adversário digno. "Justo é um conceito relativo, não acha? Para alguém como você, perder um carro de luxo é um inconveniente. Para as famílias daqui, perder a terra é perder a identidade." Ela se levantou. "Tenha um bom dia, Sr. Valente. Espero que sua estadia seja educativa." Mateus a observou partir, sentindo uma mistura confusa de irritação e admiração. Helena Alves era, sem dúvida, um obstáculo que não havia previsto. E pior, um obstáculo que fazia suas certezas corporativas balançarem perigosamente. As reuniões daquele dia foram exatamente como esperava. Proprietários rurais desconfiados, ofertas inicialmente recusadas e a necessidade de aumentar gradualmente os valores para quebrar resistências. O presidente da Câmara, um homem de sorriso fácil e olhar calculista, mostrou-se entusiasmado com as possibilidades, principalmente depois que Mateus mencionou a possibilidade de patrocínio para sua próxima campanha. À noite, cansado e insatisfeito com o progresso lento, Mateus decidiu jantar na pequena praça da cidade, onde barracas de comida local atraíam moradores. Foi ali, sentado sozinho com um prato de carne de sol com mandioca, que ele viu Helena novamente. Ela estava cercada por um grupo de mulheres que falavam animadamente. Algo na forma como todas pareciam se dirigir a ela, como buscavam sua opinião e aprovação, deixou claro para Mateus que Helena não era apenas a dona de uma pousada. Era uma liderança local.
Enquanto observava, viu um homem se aproximar do grupo. Alto e de presença intimidadora, ele parou ao lado de Helena e disse algo que fez o semblante dela endurecer. A tensão entre os dois era palpável mesmo à distância. "Aquele é Augusto Dantas", disse uma voz ao seu lado. Era o empregado de mesa que lhe servira a cerveja. "Maior latifundiário da região depois que seu pai partiu. Dizem que ele e Dona Helena têm história antiga." Mateus assentiu, fingindo desinteresse, mas seus olhos seguiram a interação entre Helena e Augusto até que o homem, claramente contrariado, se afastou. O episódio acendeu sua curiosidade. Quem era realmente Helena Alves? E qual era seu papel naquela pequena comunidade que ele pretendia transformar? Na manhã seguinte, dirigindo um carro alugado, Mateus decidiu explorar a área onde seria construído o resort. A estrada serpenteava entre morros cobertos de vegetação seca, ocasionalmente revelando vistas deslumbrantes do vale onde corria o rio, agora reduzido a um filete d'água pela estação seca. Era fácil visualizar o potencial turístico. Chalés de luxo espalhados pelas encostas, um campo de golfe, aproveitando a topografia natural e a grande atração, a barragem que formaria um lago artificial, trazendo água permanente para uma região marcada pela seca. Ele parou o carro num ponto elevado e desceu para apreciar a vista. Dali, podia ver pequenas propriedades rurais, algumas casas simples e áreas de cultivo. Tudo aquilo desapareceria sob as águas quando o projeto estivesse concluído. Um sacrifício necessário, justificava-se a si mesmo, tentando ignorar a voz de Helena que ecoava em sua mente. "É uma vista e tanto, não é?" A voz o sobressaltou. Virando-se, Mateus viu Helena emergindo de uma trilha lateral, vestindo calças de ganga, botas de caminhada e uma camisa xadrez com as mangas dobradas, revelando braços fortes e definidos pelo trabalho manual. Seus cabelos estavam soltos desta vez, caindo em ondas pelos ombros. Sob a luz do sol, ela parecia ainda mais formidável. "O que faz aqui?" perguntou ele, surpreso. Helena gesticulou para o vale abaixo. "Esta terra me pertence. Ou melhor, pertence à cooperativa que coordeno. São 16 famílias que vivem do que produzem aqui." Ela deu alguns passos à frente, parando ao seu lado, tão perto que ele podia sentir o calor emanando de seu corpo. "Imagino que seja exatamente este ponto que você planeja: inundar." Mateus sentiu o estômago afundar. As terras da cooperativa eram estratégicas, exatamente no coração do projeto. "Você sabia desde o início quem eu era e por que estava aqui. Não era uma acusação, apenas uma constatação." Helena assentiu. "Este lugar é pequeno demais para segredos, e o nome Valente ainda causa calafrios por aqui." A maneira como ela disse o nome dele carregava um peso que Mateus não conseguia decodificar completamente. Havia história ali, talvez ligada ao seu pai, mas Helena não parecia disposta a elaborar. "A cooperativa não consta nos registros oficiais", disse ele, lembrando-se dos documentos que havia estudado. "As terras estão no nome do meu pai", completou Helena. "Antes de morrer, ele transferiu a administração para a cooperativa, mas a propriedade formal permanece no nome dele. Um arranjo que nos protegeu por anos, até agora." Mateus olhou novamente para o vale. Era perfeito para o projeto, mas começava a entender por que algumas propostas haviam sido recusadas tão veementemente. "Você é a razão pela qual os proprietários estão resistindo à venda." Helena deu de ombros, mas havia orgulho em seu gesto. "Apenas mostrei a eles que, juntos, somos mais fortes. Que nossas terras valem mais do que qualquer cheque que vocês possam oferecer." O vento soprou mais forte, trazendo o cheiro de terra seca, misturado ao perfume natural dela. Mateus se viu momentaneamente sem palavras, dividido entre a admiração pela força daquela mulher e a frustração por encontrar um obstáculo tão determinado. "Você não entende o que está em jogo", disse finalmente. "O projeto vai seguir adiante, com
ou sem a cooperação local. Ameaças? Helena sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. Seu pai tentou isso há 20 anos. Não funcionou. Então, não funcionará agora. A menção ao pai atingiu Mateus como um soco. Havia algo pessoal nessa história. Algo que ia além de negócios. O que meu pai fez exatamente? Helena o estudou por um longo momento, como se decidisse quanto revelar. Pergunte ao Augusto Dantas. Ele estava bem ao lado do coronel quando meu pai foi encontrado morto no mesmo dia em que se recusou a vender estas terras. Ela se virou e começou a descer pelo caminho de onde viera, deixando Mateus paralisado pela revelação. As implicações eram graves demais para serem ignoradas, mas antes que pudesse processá-las completamente, Helena parou e olhou para trás. Janto na pousada às 8. Se quiser saber mais sobre o homem cujo império você está tentando expandir, apareça. Talvez seja a hora de conhecer o verdadeiro legado que você herdou. E com isso, ela desapareceu entre a vegetação, deixando Mateus com muito mais perguntas do que respostas e um sentimento crescente de que o projeto que o trouxera ali era apenas a superfície de uma história muito mais complexa e sombria. A noite caiu rápido no interior, trazendo consigo um alívio temporário do calor do dia. Mateus passou a tarde mergulhado em pensamentos conflitantes, alternando entre ligações tensas com a diretoria em Lisboa e pesquisas sobre a história local dos últimos 20 anos. Encontrou pouco nas fontes oficiais. Apenas registros de transferências de terra, algumas reportagens sobre o desenvolvimento regional e, escondida nas páginas de um jornal local arquivado, uma pequena nota sobre a morte acidental de João Alves, encontrado em sua herdade após uma queda de cavalo. O nome do falecido pai de Helena era mencionado sem alarde, como se fosse apenas mais um acontecimento corriqueiro na vida dura do interior. Às 8 em ponto, Mateus entrou na pequena sala de jantar privativa da pousada. Helena já estava lá, servindo 2 pratos de uma panela fumegante de barro. O aroma de temperos caseiros preencheu o ar, despertando lembranças de uma infância que ele havia tentado enterrar sob camadas de sofisticação adquirida. Baião de 2 com carne de sol, disse ela ao vê-lo hesitar na porta. Ainda é seu prato favorito? A pergunta o pegou desprevenido. Como ela poderia saber? Helena sorriu pela primeira vez desde que haviam se encontrado, um sorriso triste que carregava décadas de história. Você não se lembra de mim, não? É? Ela apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se, Mateus. Temos muito o que conversar. Mateus sentou-se lentamente, observando Helena com um olhar de confusão e fascínio. Ela serviu o baião de 2 nos pratos, e o aroma familiar trouxe de volta memórias enterradas há anos. Agora, olhando-a com mais atenção, algo nela parecia vagamente familiar. Talvez o jeito de inclinar a cabeça ou a firmeza do olhar. Nós nos conhecemos antes? Perguntou finalmente, após um primeiro garfo da comida, que, inegavelmente, lembrava os sabores de sua infância. Helena tomou um gole de água, antes de responder, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Você tinha 15 anos, eu 12. Meu pai trabalhava para o seu como capataz da herdade principal dos Valente. Naquele verão, você passou 2 meses aqui enquanto sua mãe estava hospitalizada em Lisboa. Ela parou, estudando a reação dele. Você costumava escapar das aulas com seu tutor particular e se esconder no riacho que cortava a propriedade. Eu levava almoço para meu pai e sempre guardava um pedaço de doce de leite para você. A memória atingiu Mateus como um raio. A menina de tranças, filha do capataz. Tardes inteiras passadas à beira do riacho, conversando sobre sonhos impossíveis. Ela queria ser médica, ele queria ser piloto de avião. Ambos desejavam escapar dos destinos que seus pais haviam traçado. Helena. O nome saiu como um suspiro. Meu Deus! Você é a filha do João, a menina das tranças.
Um sorriso melancólico cruzou o rosto dela. Demorou, mas chegou lá. Mateus pousou o garfo, subitamente sem apetite. O que aconteceu? Depois daquele verão, voltei para Lisboa. Meu pai me manteve lá em internatos, depois faculdade, MBA. Ele balançou a cabeça, sentindo o peso dos anos perdidos. Tentei escrever algumas vezes, mas nunca obtive resposta. O olhar de Helena endureceu. As cartas nunca chegaram. Seu pai se certificou disso. Ela respirou fundo antes de continuar. 3 anos depois daquele verão, meu pai recebeu uma oferta pelas terras que havia herdado de meu avô. Terras que hoje pertencem à cooperativa. Ele recusou. Uma semana depois foi encontrado morto. Acidente, disseram. Queda de cavalo. A amargura em sua voz era palpável. Você está sugerindo que meu pai... Não estou sugerindo nada. Estou dizendo. Helena o encarou diretamente. Havia marcas em seu corpo que nenhuma queda poderia explicar. O delegado, amigo íntimo do seu pai, ignorou. O médico, que devia favores à família Valente, assinou o atestado sem perguntas. E eu, com 15 anos, fiquei sozinha com minha mãe doente e uma propriedade que todos queriam tomar. Mateus sentiu o estômago revirar. Não era ingênuo sobre os métodos do pai. O coronel Valente tinha fama de implacável, mas assassinato era um limite que sua mente se recusava a cruzar. Por que está me contando isso agora? Helena levou um tempo para responder, comendo alguns bocados de sua refeição, com uma calma desconcertante. Porque você não é seu pai, Mateus. Pelo menos não achava que fosse. Aquele menino do riacho tinha compaixão, tinha sonhos que não envolviam construir impérios às custas dos outros. Ela o estudou. Quero saber se ele ainda existe em algum lugar aí dentro, ou se o terno caro e o MBA o enterraram completamente. A honestidade brutal dela o deixou sem palavras. Havia algo no modo como Helena falava que desmontava suas defesas, que penetrava através das camadas de cinismo corporativo que havia cultivado ao longo dos anos. As coisas não são tão simples, disse ele finalmente. Tenho responsabilidades, investidores, uma empresa para administrar. Bobagem. Helena o interrompeu. Estamos falando de escolhas, Mateus. Seu pai escolheu construir um império a qualquer custo. Você pode escolher que tipo de homem quer ser. O silêncio caiu entre eles enquanto Mateus digeria tanto as palavras quanto a refeição. A noite lá fora havia se aprofundado e os sons do interior entravam pela janela aberta. Grilos, o vento nas folhas, o ocasional latido distante de um cão. Amanhã vou te mostrar algo, disse Helena, finalmente quebrando o silêncio. Se realmente quer entender o que está em jogo, precisa ver com seus próprios olhos. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Helena bateu à porta do quarto de Mateus. Ele havia dormido mal, assombrado por sonhos fragmentados, onde o rosto do pai se misturava com imagens do vale que seria inundado e de uma menina de tranças que corria à beira de um riacho. Pensei que tivesse desistido, disse ela quando ele abriu a porta, claramente não esperando encontrá-lo acordado e vestido. Não durmo bem há anos, respondeu ele simplesmente pegando os óculos escuros da mesa. Para onde vamos? Você vai ver. Eles saíram da cidade enquanto o céu ainda estava escuro, em uma carrinha antiga que Helena dirigia com a confiança de quem conhece cada curva e buraco. Mateus observava o perfil dela iluminado pelo fraco clarão do painel, tentando reconciliar a menina de suas memórias com esta mulher formidável que desafiava tudo o que seu mundo corporativo representava. Você nunca conseguiu ser médica? Perguntou ele subitamente, lembrando-se do sonho que ela compartilhara tantos anos atrás. Helena manteve os olhos na estrada, mas um sorriso triste cruzou seu rosto. Cheguei a cursar 3 semestres de medicina em Évora. Trabalhava de dia, estudava à noite. Ela fez uma pausa.
Então minha mãe piorou. Tive que voltar. Quando ela morreu, a pousada estava afundando em dívidas, e a terra estava sendo cobiçada por Augusto Dantas, que continuava o trabalho que seu pai começou. Mateus sentiu uma pontada de culpa. Enquanto ele desfrutava de todas as oportunidades que o dinheiro podia comprar, Helena havia lutado sozinha contra o legado de destruição que sua família deixara. E como você conseguiu manter tudo isso? Uma menina sozinha, contra Dantas e seus capangas não parece uma luta justa. Helena riu, um som genuíno que iluminou seu rosto. Eu nunca estive sozinha, Mateus. Este é o ponto que você e sua gente de Lisboa nunca entenderam. Ela virou em uma estrada secundária, ainda mais acidentada. Quando minha mãe adoeceu, as mulheres da comunidade se revezavam para cuidar dela. Quando não pude mais estudar, o professor da escola rural me emprestava livros. Quando Dantas tentou tomar nossas terras, os vizinhos se uniram. Formamos a cooperativa. Resistimos juntos. A carrinha parou no topo de uma colina e Helena desligou o motor. O céu começava a clarear no horizonte, prometendo mais um dia de calor intenso. Chegamos. Venha. Eles desceram e caminharam até a beira de um pequeno precipício. Dali, Mateus podia ver todo o vale banhado pela primeira luz dourada da manhã. Era de tirar o fôlego. Abaixo, pequenas propriedades se estendiam junto ao leito do rio, algumas com luzes já acesas, indicando o início da jornada de trabalho. "O que estou vendo?" perguntou ele, mesmo já suspeitando a resposta. "A cooperativa. 16 famílias. Mais de 60 pessoas que dependem dessa terra." Helena apontou para diferentes pontos do vale. Ali, a família Santos cultiva o melhor feijão da região. Do outro lado, os Oliveira criaram um sistema de irrigação que permite plantar até na estação seca. A escola comunitária fica naquele prédio amarelo. Temos um posto de saúde básico, mantido com recursos da própria comunidade. Enquanto ela falava, o sol continuava a subir, revelando mais detalhes do vale. Mateus podia ver crianças caminhando para a escola, mulheres estendendo roupa, homens já trabalhando nos campos. Era uma comunidade viva, organizada, funcionando em harmonia com a natureza agreste ao redor. Todo esse vale estará embaixo d'água se o projeto da barragem for adiante, continuou Helena, sua voz mais suave agora. Não é só a terra que será perdida, Mateus. É um modo de vida. São gerações de conhecimento sobre como sobreviver e prosperar no interior. É a dignidade de pessoas que nunca precisaram de caridade porque sabem cuidar umas das outras. Mateus ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras dela. Os números e gráficos que havia estudado em Lisboa não captavam isso. A vida real que seria destruída para dar lugar a um resort de luxo e um lago artificial. De repente, os argumentos sobre progresso e desenvolvimento soavam vazios até para ele mesmo. "Quanto é a cooperativa?" ele murmurou. Helena se virou para ele, seus olhos brilhando à luz do amanhecer. "Você ainda não entendeu. Não é uma questão de preço, Mateus. Estas pessoas não querem vender. Não querem indemnizações. Querem continuar vivendo como sempre viveram." Ela tocou o braço dele suavemente, o primeiro contato físico entre eles desde que se reencontraram. "Elas querem que você e sua empresa vão embora." O toque dela enviou uma onda de calor pelo corpo de Mateus, despertando lembranças e sensações há muito esquecidas. Havia tanta história entre eles, tantos caminhos que poderiam ter sido diferentes. "E você, Helena, o que você quer?" A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significados que iam muito além do projeto da barragem ou da cooperativa. Por um instante, a máscara de determinação de Helena cedeu, e ele pôde ver a vulnerabilidade por trás da força. "Quero justiça", disse ela finalmente. "Para meu pai, para esta comunidade. E talvez..." Ela hesitou.
Talvez eu queira acreditar que aquele menino do riacho ainda existe. Antes que Mateus pudesse responder, o som de motores quebrou o silêncio da manhã. 3 carrinhas surgiram na estrada abaixo, levantando nuvens de poeira enquanto se aproximavam das primeiras casas do vale. Helena empalideceu, reconhecendo os veículos. Dantas, murmurou ela, sua voz carregada de apreensão. O que ele está fazendo aqui tão cedo? Sem esperar resposta, ela correu de volta para sua carrinha. Mateus a seguiu, sentindo que algo grave estava prestes a acontecer. O que está havendo? Não sei, mas não é bom. Helena ligou o motor e fez a carrinha descer pela estrada, íngreme em velocidade alarmante. Dantas nunca vem aqui sem motivo e nunca traz seus capangas a menos que esteja planejando algo. Eles chegaram ao vale em questão de minutos, com Helena dirigindo como se conhecesse cada pedra do caminho. Ao se aproximarem da primeira propriedade, viram que já havia uma aglomeração. Dantas e seus homens estavam cercados por moradores visivelmente agitados. A tensão no ar era palpável. Helena travou bruscamente e saltou do carro antes mesmo que a poeira baixasse. Mateus a seguiu tentando entender o que estava acontecendo. O que significa isso, Augusto? A voz de Helena cortou o ar como uma chicotada, fazendo a multidão se abrir para dar passagem a ela. Augusto Dantas, um homem de meia idade com porte imponente e expressão dura, sorriu friamente ao vê-la. Seu olhar se desviou brevemente para Mateus e um lampejo de surpresa e algo mais, reconhecimento, cruzou seu rosto antes que voltasse sua atenção para Helena. Apenas entregando uma notificação oficial, minha cara. Ele estendeu um envelope para ela. O Tribunal Regional finalmente decidiu sobre aquela velha disputa de demarcação. Parece que parte destas terras sempre pertenceu à Herdade Esperança. Minha herdade. Murmúrios indignados percorreram a multidão. Helena pegou o envelope com dedos que Mateus podia ver tremendo levemente, apesar da aparente calma em seu rosto. Isso é mentira, disse ela depois de examinar rapidamente os documentos. Estas terras pertencem à família Alves há 3 gerações. Você falsificou estes documentos? Dantas riu, um som sem humor. Pode contestar na justiça, Helena. Mas até lá, ele gesticulou para seus homens, que começaram a descarregar equipamentos das carrinhas. Vamos começar a demarcar o que é meu. A ordem judicial me dá esse direito. Um dos moradores mais velhos, um senhor de cabelos brancos que Mateus reconheceu como o homem que lia jornal na pousada, deu um passo à frente. Não pode fazer isso, Augusto. Sabe muito bem que essas terras são nossas desde o tempo do Coronel Alves. Os tempos mudaram, seu Zé. Dantas sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. E felizmente agora temos a lei do nosso lado. A tensão aumentava a cada segundo. Mateus podia ver alguns dos homens de Dantas com as mãos perigosamente próximas às cinturas, onde certamente carregavam armas. Os moradores, apesar da indignação, estavam claramente em desvantagem. Isso não vai ficar assim, disse Helena, sua voz controlada, mas carregada de fúria. Vou lutar com todas as forças contra essa fraude. Dantas sorriu novamente, e desta vez seus olhos se fixaram em Mateus. Talvez devesse perguntar ao filho do Coronel Valente aqui como ele se sente sobre isso. Afinal, ouvi dizer que o jovem Valente está interessado nestas mesmas terras para seu... Como é mesmo? Ah, sim. Resort de luxo. Todas as cabeças se viraram para Mateus. Nos olhos dos moradores ele podia ver a mesma desconfiança, o mesmo medo. Para eles ele era apenas mais um predador vindo de fora para tomar o que lhes pertencia. Helena o encarou. E naquele olhar havia uma pergunta silenciosa, um desafio. Era hora de escolher de que lado estava. Mateus deu um passo à frente, sentindo o peso de décadas de história e injustiça sobre seus ombros. Sou Mateus Valente, disse ele, sua voz mais firme do que esperava. E vinha à alvorada da planície representando o Grupo Valente com uma proposta de negócios.
Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Dantas. Mas também sou filho desta terra, e não ficarei parado, vendo injustiças sendo cometidas em nome do progresso ou de documentos forjados. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Helena o observava com uma expressão de incredulidade e algo mais. Esperança, talvez? Dantas estreitou os olhos, a máscara de cordialidade escorregando para revelar a raiva por baixo. Cuidado com o que diz, rapaz. Está chamando um homem de bem de falsificador? Estou dizendo que conheço bem como funcionam certas disputas de demarcação, que surgem convenientemente quando há interesses econômicos envolvidos. Mateus deu outro passo à frente, ficando cara a cara com Dantas. E como advogado? Formado, posso dizer que esta ordem judicial tem várias irregularidades que serão facilmente contestadas. Era um blefe, pois ele mal havia olhado para os documentos, mas funcionou. Dantas recuou ligeiramente, olhando ao redor como se avaliasse a situação. Isso não acabou, disse ele finalmente, fazendo um gesto para seus homens recolherem o equipamento. Voltarei com mais oficiais de justiça. E talvez seja bom você lembrar de que lado sua família sempre esteve, Valente. Quando as carrinhas de Dantas finalmente desapareceram em meio a nuvens de poeira, um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Os moradores olhavam para Mateus com uma mistura de confusão e cautela. Ele havia se posicionado contra Dantas, mas ainda era um valente. Ainda representava a mesma ameaça, apenas vestida de forma diferente. Helena foi a primeira a quebrar o silêncio. Obrigada, disse ela simplesmente antes de se virar para a comunidade. Vamos nos reunir no galpão em 1 hora. Precisamos discutir nossa estratégia. Enquanto a multidão se dispersava, ela se voltou para Mateus. Por que fez isso? Ele passou a mão pelos cabelos, subitamente consciente de como seu terno italiano parecia absurdamente fora de lugar naquele cenário. Porque era o certo a fazer. Dantas está obviamente fraudando documentos para pressionar a comunidade. Ele hesitou. E por que talvez aquele menino do riacho ainda exista em algum lugar aqui dentro? Helena o estudou por um longo momento, como se tentasse enxergar através dele, avaliar sua sinceridade. Finalmente, ela assentiu. Venha para a reunião. Se realmente quer ajudar, precisamos de alguém que entenda o jogo que eles estão jogando. Mateus sabia que aceitar aquele convite mudaria tudo. Estaria se posicionando abertamente contra Dantas, possivelmente complicando os planos do grupo Valente, talvez até arriscando seu próprio cargo. Mas, olhando para Helena, para a força e determinação naqueles olhos que uma vez haviam sonhado ao lado dos seus, ele percebeu que já havia tomado sua decisão. Estarei lá, disse simplesmente. O galpão comunitário era uma construção simples, mas espaçosa, com paredes de adobe e teto alto de palha trançada, que proporcionavam um alívio surpreendente do calor que já se intensificava lá fora. Quando Mateus chegou, o lugar estava lotado. Homens e mulheres de todas as idades se apertavam em bancos rústicos ou simplesmente ficavam de pé, um burburinho nervoso preenchendo o ar. Todos se calaram quando o viram entrar. Helena estava no centro do galpão, junto a uma mesa improvisada com tábuas sobre cavaletes. Ao seu lado, alguns dos moradores mais velhos pareciam estar em uma discussão acalorada. Ela fez um gesto para que Mateus se aproximasse. Este é Mateus Valente, disse ela para o grupo, sua voz forte o suficiente para ser ouvida em todo o galpão. Sei que o sobrenome traz lembranças difíceis para muitos de nós, mas hoje ele se posicionou contra Dantas e acredito que pode nos ajudar a entender o que estamos enfrentando. Um dos homens mais velhos que Mateus agora reconhecia como seu Zé, o encarou com desconfiança. Com todo o respeito, Helena, mas não foi o grupo Valente que mandou esse rapaz aqui para comprar nossas terras? Como podemos confiar nele? Era uma pergunta justa. Mateus sentiu todos os olhares sobre si, pesados de história e desconfiança. Respirou fundo antes de falar.
Vocês têm todo o direito de desconfiar. O nome Valente não traz boas recordações por aqui, eu entendo. Ele olhou diretamente para seu Zé. Sim, vim representando o Grupo Valente com uma proposta de negócios. Mas o que vi esta manhã, a comunidade que vocês construíram, a forma como Dantas tenta manipular o sistema, isso me fez repensar muita coisa. Houve murmúrios, alguns céticos, outros apenas curiosos. Mateus continuou. Não estou pedindo que confiem em mim. Apenas me deixem ajudar com o que sei. Tenho formação jurídica e conheço as artimanhas que empresas como a minha usam para pressionar comunidades como a de vocês. Ele fez uma pausa, olhando para Helena antes de continuar. E tenho recursos. Posso contratar os melhores advogados para contestar essa ordem judicial fraudulenta. Outro morador, um homem de meia-idade com mãos calejadas de trabalho na terra, se manifestou. E o que ganha com isso? Ninguém oferece ajuda de graça. Era outra pergunta justa, a qual Mateus não tinha uma resposta simples. O que estava ganhando ao se posicionar contra Dantas, potencialmente complicando o projeto que o trouxera ali? Olhou para Helena, e algo em seu olhar lhe deu coragem. Estou tentando fazer a coisa certa, talvez pela primeira vez na minha vida. A honestidade crua de suas palavras pareceu surpreender até a ele mesmo. Se isso não for suficiente para vocês, eu entendo, mas a oferta está de pé. Um silêncio tenso caiu sobre o galpão. Helena foi a primeira a quebrá-lo. Eu confio nele, disse simplesmente. Vindo dela, a declaração tinha peso. Os moradores se entreolharam, alguns assentindo lentamente, outros ainda visivelmente céticos. Mas ninguém mais se opôs quando ela pediu a Mateus que examinasse os documentos trazidos por Dantas. Enquanto a reunião continuava, com discussões acaloradas sobre estratégias de resistência e medidas legais, Mateus sentiu uma estranha sensação de pertencimento que não experimentava desde aquele verão distante à beira do riacho. Olhando para os rostos ao seu redor, gente simples, mas de uma dignidade e força que faltava nos círculos empresariais que frequentava, ele começou a questionar não apenas o projeto do resort, mas toda a trajetória que o havia trazido até ali. E quando seu olhar encontrava o de Helena, algo despertava em seu peito. Não apenas lembranças de uma amizade infantil, mas o início de algo novo, algo perigoso e maravilhoso que ameaçava virar sua vida de cabeça para baixo. Os dias seguintes transcorreram em um ritmo frenético. Mateus converteu um dos quartos da pousada em um escritório improvisado, de onde fazia ligações infindáveis, enviava e-mails e coordenava uma equipa de advogados contratados às pressas em Lisboa. Seu terno italiano havia sido substituído por roupas mais adequadas ao clima, camisas de algodão, calças leves e até mesmo um chapéu de palha quando precisava acompanhar Helena em visitas às propriedades da cooperativa. A notícia de que o filho do coronel Valente estava ajudando a comunidade contra Augusto Dantas correu rápido, não apenas em Alvorada da Planície, mas por toda a região. Jornalistas de mídias locais começaram a aparecer, atraídos pela história de reviravoltas e redenção. Mateus os evitava, concentrando-se na batalha legal que se desenrolava. Em Lisboa, a diretoria do Grupo Valente reagiu com incredulidade quando ele informou que estava suspendendo temporariamente as negociações para a compra de terras. Você enlouqueceu? A voz do presidente do conselho, antigo amigo de seu pai, trovejou pelo telefone. Estamos com investidores internacionais na fila, prazos apertados e você decide tirar férias para brincar de advogado do povo? Não é bem assim, Carlos. Mateus manteve a voz firme, apesar da pressão. Há irregularidades sérias acontecendo aqui. Dantas está falsificando documentos para pressionar os proprietários. Não podemos nos associar a isso. Desde quando nos importamos com os métodos? O cinismo na voz do velho executivo era palpável. Seu pai sabia que para fazer uma omelete é preciso quebrar alguns ovos.
A menção ao pai fez Mateus apertar o telefone com mais força. Talvez seja a hora de rever algumas práticas da empresa. Não vamos construir nosso resort sobre terras tomadas à força ou com documentos fraudulentos. Um silêncio tenso seguiu-se à sua declaração. Quando Carlos voltou a falar, sua voz havia perdido o tom paternal e assumido uma frieza calculista. Você tem uma semana para voltar à razão, Mateus. Depois disso, o conselho vai reavaliar sua posição como CEO. Uma pausa carregada de ameaça. E sugiro que reveja os detalhes do testamento do seu pai. Há cláusulas interessantes sobre o comportamento esperado dos herdeiros. A ligação terminou, deixando Mateus com uma mistura de raiva e apreensão. Ele sabia que estava arriscando não apenas seu cargo, mas potencialmente sua herança. O coronel Valente, sempre previdente, havia incluído salvaguardas em seu testamento que permitiam ao conselho administrativo questionar a aptidão de um herdeiro para assumir o controlo das empresas. Problemas? A voz de Helena o trouxe de volta ao momento presente. Ela estava parada na porta do quarto escritório, segurando uma bandeja com café e pão de queijo recém-saído do forno. Mateus forçou um sorriso. Nada que não esperasse. O conselho está ameaçando minha posição na empresa. Helena colocou a bandeja sobre a mesa e o estudou com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além das palavras. Você pode recuar, sabe? Ninguém aqui esperava que arriscasse tanto. Havia uma suavidade em sua voz que contrastava com a habitual determinação. Mateus percebeu que, aos poucos, as barreiras entre eles estavam caindo. A desconfiança inicial de Helena dava lugar a algo mais complexo. Respeito, compreensão e, talvez, o renascimento daquela conexão que haviam compartilhado tantos anos atrás. Não vou recuar, disse ele, surpreendido com a própria certeza. O que Dantas está fazendo é errado. O que minha própria empresa planejava fazer também era questionável. Ele fez uma pausa, tomando um gole do café que ela trouxera. Além disso, estamos perto de uma vitória legal. Os advogados encontraram inconsistências graves nos documentos apresentados por Dantas. Helena sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e fez o coração de Mateus saltar uma batida. A comunidade vai se reunir esta noite para discutir os próximos passos. Você deveria vir. Ele assentiu, observando-a enquanto saía. Havia uma graça natural nos movimentos dela, uma força serena que o fascinava cada vez mais. Nos últimos dias, entre reuniões estratégicas e discussões sobre documentos legais, eles haviam começado a reconectar em um nível mais pessoal. Conversas durante jantares tardios na cozinha vazia da pousada, caminhadas ao amanhecer pelos arredores da cidade, histórias compartilhadas sobre os anos que passaram separados. Com cada troca, Mateus sentia que recuperava não apenas uma amizade perdida, mas também uma parte de si mesmo que havia sido soterrada sob anos de ambição corporativa. A reunião daquela noite foi diferente das anteriores. Aconteceu ao ar livre no centro da comunidade, com fogueiras acesas para espantar o frio que descia com o cair da noite no interior. Havia comida, um grande caldeirão de ensopado, mandioca cozida, arroz e música, com alguns moradores tocando viola e sanfona. Era mais uma celebração do que uma assembleia formal. Mateus sentou-se um pouco afastado, sentindo-se ainda um forasteiro apesar da aceitação crescente. Observou Helena movendo-se entre as pessoas, conversando, rindo, resolvendo pequenas disputas com uma palavra gentil ou um gesto firme. Ela era, verdadeiramente, a líder daquela comunidade. Não por imposição, mas por respeito conquistado. Ela é especial, não é? A voz ao seu lado pertencia a Dona Teresa, uma senhora idosa que era considerada a matriarca da comunidade. Alguns diziam que ela tinha mais de 90 anos e conhecia todos os segredos do interior. Mateus assentiu, sem tentar esconder sua admiração. Nunca conheci ninguém como ela. Dona Teresa sorriu.
seus olhos enrugados quase desaparecendo em meio às rugas do rosto curtido pelo sol e pelo tempo. Helena carrega o peso desta comunidade desde menina. Quando o pai dela morreu, ela fez o sinal da cruz. Deus o tenha. Muitos acharam que perderíamos tudo. Ela tinha só 15 anos, mas já mostrava a fibra que tem hoje. Como ela conseguiu? Perguntou Mateus, genuinamente curioso. Manter as terras, resistir a Dantas, construir tudo isso? A velha senhora olhou para o céu estrelado antes de responder. Com garra, com lágrimas, e aprendendo que sozinhos somos fracos, mas juntos somos fortes. Ela virou-se para encará-lo. Seu pai tentou comprar cada um de nós individualmente. Oferecia dinheiro, ameaçava. Helena foi quem nos ensinou a ficar unidos. A menção ao pai trouxe aquela sensação familiar de desconforto. Mateus ainda lutava para reconciliar o homem que o criara com o predador descrito pelos moradores locais. Meu pai... Ele hesitou, incerto sobre como continuar. Dona Teresa pousou uma mão enrugada sobre a sua. Não carregue culpas que não são suas, filho. Cada um responde pelos próprios atos. Seus olhos se suavizaram. O importante é o homem que você escolhe ser agora. Antes que Mateus pudesse responder, um burburinho percorreu a multidão. Helena havia subido em um pequeno palanque improvisado e pedia a atenção de todos. Amigos! Temos motivos para celebrar hoje. Sua voz forte alcançava até os cantos mais afastados da praça. Nossos advogados acabam de confirmar que o juiz aceitou nossa contestação e suspendeu a ordem que Dantas estava usando para tentar tomar nossas terras. Uma explosão de aplausos e gritos de alegria interrompeu seu discurso. Homens abraçavam-se, mulheres choravam de alívio, crianças corriam em círculos sem entender completamente a razão da comemoração. Quando o barulho diminuiu, Helena continuou. Esta é apenas uma vitória preliminar. A batalha legal continua, mas agora estamos mais fortes, mais preparados. Seu olhar encontrou o de Mateus na multidão. E temos aliados que nos ajudam a enfrentar aqueles que tentam nos intimidar com papéis e ameaças. Mais aplausos, e desta vez muitos olhares se voltaram para Mateus. Ele sentiu o calor subir ao rosto, desconfortável com o reconhecimento público. Mas hoje, prosseguiu Helena, é noite de celebrar. Amanhã continuamos a luta. A música se intensificou, e logo um espaço foi aberto para a dança. Casais de todas as idades se juntaram em um forró animado, enquanto outros continuavam a comer, beber e conversar em pequenos grupos. A tensão das Sassanadil, últimas semanas, parecia ter sido temporariamente suspensa, substituída por uma alegria genuína que Mateus raramente testemunhava nos eventos sociais sofisticados que frequentava em Lisboa. Helena desceu do palanque e foi imediatamente cercada por pessoas querendo parabenizá-la. Mateus a observou de longe, admirando a facilidade com que ela transitava entre firmeza e gentileza, força e vulnerabilidade. Quando finalmente conseguiu se desvencilhar da multidão e se aproximou dele, havia um brilho especial em seus olhos. Conseguimos eliminar, disse ela, sentando-se ao seu lado. O juiz concordou que há indícios sérios de fraude nos documentos de Dantas. Mateus sorriu. Seu advogado de Lisboa é brilhante. E ter aquelas fotos antigas dos marcos de divisa foi crucial. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando a celebração ao redor. A proximidade entre eles era confortável agora, carregada de uma intimidade que crescia a cada dia. Dance comigo? A pergunta escapou dos lábios de Mateus antes que pudesse pensar melhor. Helena o olhou com surpresa e, por um instante, ele temeu ter cruzado alguma linha invisível. Mas então ela sorriu, aquele sorriso raro e luminoso que transformava seu rosto. O executivo de Lisboa sabe dançar forró? Ele se levantou e estendeu a mão para ela. O menino do riacho aprendeu algumas coisas antes de virar executivo. Ela aceitou sua mão
e se deixou conduzir até o espaço onde outros casais dançavam. A banda tocava uma música lenta agora, e Mateus a puxou para perto, uma mão na cintura dela, a outra segurando sua mão. O corpo de Helena se moldou ao seu com uma naturalidade que o surpreendeu, como se houvesse sido feito para estar ali. O perfume dela, uma mistura de jasmim e alguma erva do interior que ele não conseguia identificar, o envolveu, despertando uma onda de desejo que ele vinha tentando ignorar há dias. Eles dançaram em silêncio, deixando que a música e o movimento falassem por si. Os olhares curiosos da comunidade não passaram despercebidos, mas naquele momento nada mais importava além da mulher em seus braços e da certeza crescente de que algo fundamental havia mudado em sua vida. Quando a música terminou, eles permaneceram próximos, relutantes em se separar. Os olhos de Helena encontraram os seus, e Mateus viu ali o mesmo turbilhão de emoções que o consumia. Desejo, medo, esperança. "Vamos sair daqui", sussurrou ela, sua voz quase inaudível sob o barulho da festa. Eles se afastaram discretamente, caminhando lado a lado pela estrada de terra que levava de volta à cidade. A lua cheia iluminava o caminho, projetando sombras alongadas dos cactos e arbustos retorcidos da vegetação seca. O céu estrelado do interior se estendia infinito sobre suas cabeças, mais brilhante e próximo do que Mateus jamais vira em Lisboa. "É tão bonito aqui", disse ele, quebrando o silêncio carregado que se instalara entre eles. "Esqueci como o céu pode ser incrível longe das luzes da cidade." Helena sorriu, olhando para cima. "Quando era criança, meu pai me ensinou as constelações. Dizia que as estrelas são nossos ancestrais olhando por nós." Sua voz carregava uma suavidade nostálgica. "Nos dias mais difíceis, depois que ele morreu, eu saía sozinha à noite e ficava horas olhando para o céu. Sentia que ele ainda estava comigo de alguma forma." Mateus sentiu um nó na garganta. A menção ao pai dela sempre trazia de volta a sombra das ações do seu próprio pai. Uma barreira invisível que, apesar da aproximação entre eles, ainda não havia sido completamente transposta. "Helena, sobre meu pai?" Ele parou, procurando as palavras certas. "Preciso saber a verdade. Você realmente acredita que ele teve algo a ver com a morte do seu pai?" Ela parou de andar e se virou para encará-lo. Seu rosto, iluminado pelo luar, mostrava a luta interna entre o desejo de protegê-lo e a necessidade de honestidade. "Não tenho provas concretas, Mateus. Apenas circunstâncias, coincidências, cochichos que ouvi ao longo dos anos." Ela respirou fundo. "Seu pai ofereceu uma quantia enorme pelas terras. Meu pai recusou. Uma semana depois foi encontrado morto. O delegado era compadre do seu pai. O médico devia favores à família Valente. Dantas, que trabalhava para seu pai na época, foi quem encontrou o corpo." Mateus sentiu o estômago afundar. Não era nada que já não suspeitasse, mas ouvir tudo exposto de forma tão clara era diferente. "Entendo por que você me odiou quando cheguei." Helena deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. "Nunca odiei você, Mateus. Odiei o nome Valente. Odiei o que seu pai representava." "Mas você..." Ela hesitou, tocando o rosto dele com dedos trêmulos. "Você sempre foi aquele menino do riacho para mim." Mesmo quando tentei convencer a mim mesma do contrário. O toque dela era como brasa na pele de Mateus. Sem pensar, ele cobriu a mão dela com a sua, virando o rosto para beijar sua palma. Helena fechou os olhos, um suspiro escapando de seus lábios. Era tudo o que ele precisava. Mateus a puxou para si e a beijou como havia sonhado fazer desde que a reencontrara. Não foi um beijo hesitante ou gentil. Foi um beijo carregado de anos de separação, de desejos reprimidos, de verdades finalmente enfrentadas. As mãos dela se enterraram em seus cabelos, puxando-o para mais perto, respondendo com a mesma intensidade.
Quando finalmente se separaram, ofegantes, Mateus encostou sua testa na dela. Temos tanto a resolver, tanta coisa complicada entre nós. Helena o silenciou com outro beijo, mais breve, mas igualmente intenso. Hoje não. Hoje somos apenas nós dois, sem passado, sem futuro. Apenas este momento. Eles caminharam o resto do percurso até a pousada em silêncio, mãos entrelaçadas, o ar entre eles carregado de promessas não ditas. A pousada estava vazia, com todos os hóspedes e funcionários ainda na festa na cooperativa. No silêncio dos corredores parcamente iluminados, os passos deles ecoavam como batidas de coração. Helena o conduziu até seus próprios aposentos, uma suíte simples, mas acolhedora nos fundos da pousada. Quando a porta se fechou atrás deles, toda a urgência anterior deu lugar a uma hesitação quase adolescente. "Você tem certeza?" perguntou Mateus, segurando o rosto dela entre as mãos, querendo ter certeza de que não estava forçando nada, apressando algo precioso demais para ser arriscado. Os olhos de Helena, aqueles olhos que haviam visto tanta dor e lutado tantas batalhas, agora brilhavam com uma emoção que ele não conseguia nomear completamente. "Tenho mais certeza disso do que de qualquer outra coisa em muito tempo." O que se seguiu foi uma redescoberta de corpos, de almas, de conexões que haviam permanecido adormecidas por décadas. As mãos calejadas dela contra sua pele macia de homem da cidade. O contraste entre seus corpos, ele esguio e definido por academias caras, ela forte e curvilínea, moldada pelo trabalho duro e pela vida real. Não foi um encontro perfeito ou coreografado como nos filmes. Houve risos nervosos, pequenas descobertas, momentos de vulnerabilidade que aproximaram ainda mais suas almas enquanto seus corpos se uniam. Depois, deitados, sobre os lençóis de algodão simples, com o vento do interior entrando pela janela aberta e refrescando seus corpos suados, Mateus se permitiu um momento de clareza absoluta. Ali, com Helena adormecida em seus braços, ele finalmente entendeu o que estava em jogo. Não apenas a cooperativa, não apenas seu cargo na empresa, mas sua própria alma. As semanas que se seguiram trouxeram uma mistura de alegria pessoal e tensão profissional. Enquanto o relacionamento entre Mateus e Helena florescia aos olhos de toda a comunidade, gerando comentários, sorrisos cúmplices e algumas sobrancelhas erguidas, a situação com o Grupo Valente se deteriorava. O prazo de uma semana dado pelo conselho passou, e, como prometido, uma reunião extraordinária foi convocada para discutir a liderança da empresa. Mateus recebeu a notificação formal por e-mail, junto com uma mensagem pessoal de Carlos. "Você está cometendo suicídio profissional, Mateus. Volte imediatamente para Lisboa, retome as negociações, ou prepare-se para perder tudo o que seu pai construiu." Ele mostrou a mensagem para Helena, enquanto tomavam café na varanda da pousada, observando o nascer do sol tingir o céu de tons alaranjados. "O que vai fazer?" perguntou ela, sua voz calma, mas seus olhos revelando a preocupação que tentava esconder. Mateus tomou um gole de café antes de responder, saboreando o sabor forte da bebida local. "Vou para Lisboa amanhã. Preciso enfrentá-los pessoalmente." Ele pegou a mão dela sobre a mesa. "Mas vou voltar, Helena. Não importa o que aconteça lá." Ela assentiu, apertando seus dedos nos dele. "Acredito em você, mas também entendo o que está em jogo. Sua vida inteira está lá. Seu dinheiro, sua posição, seu futuro." "Meu futuro está aqui agora", interrompeu Mateus com uma convicção que o surpreendeu. "Com você. Com esta comunidade. Só preciso encontrar uma forma de conciliar os mundos." O sorriso dela foi melancólico. "Alguns mundos não podem ser conciliados, Mateus. Às vezes, temos que escolher." As palavras dela o acompanharam durante todo o voo para Lisboa no dia seguinte. Da janela do avião,
Viu o interior dar lugar a pastagens, depois a cidades cada vez maiores, até finalmente avistar a imensidão cinzenta e vertical da maior metrópole do país. Era como observar sua própria vida em perspectiva. O caminho que havia percorrido da simplicidade do interior até a complexidade sufocante da vida corporativa. A sede do Grupo Valente ocupava os últimos 10 andares de um arranha-céu na Avenida da Liberdade. Quando Mateus entrou no saguão de mármore do prédio, sentiu-se estranhamente deslocado, como se estivesse visitando uma vida que já não lhe pertencia. Usava um terno bem cortado, mas não era mais o mesmo homem que havia deixado Lisboa semanas atrás. A reunião do conselho foi exatamente como esperava, tensa, hostil, com Carlos liderando a ofensiva contra sua incompetência e traição aos valores da empresa. Mateus ouviu as acusações em silêncio, esperando sua vez de falar. Senhoras e senhores do conselho, começou ele quando finalmente teve a palavra. Entendo suas preocupações. O projeto do resort representa um investimento significativo e uma nova direção estratégica para o grupo. Ele fez uma pausa, olhando para cada um dos executivos reunidos à mesa. Mas precisamos reconsiderar nossos métodos. A abordagem que estávamos tomando em Alvorada da Planície é fundamentalmente falha. Estávamos tentando construir um empreendimento sobre fundações de injustiça e coerção. Carlos soltou uma risada sem humor. Poupe-nos da sua súbita crise de consciência, Mateus. Seu pai construiu este império sabendo que às vezes é preciso pisar em alguns calos. Se não tem estômago para isso, talvez realmente não seja a pessoa certa para o cargo. Mateus manteve a calma, apesar da provocação. Não é questão de estômago, Carlos. É questão de visão de longo prazo. A era dos coronéis acabou. Não podemos mais operar como meu pai operava. Ameaçando, subornando, possivelmente até... Ele hesitou, incapaz de verbalizar a suspeita mais grave sobre seu pai. O mundo mudou. Nossa empresa precisa mudar também. Um dos conselheiros mais jovens, que até então se mantivera em silêncio, inclinou-se para a frente. Tem alguma proposta concreta, Mateus? Ou só veio nos dar uma lição de moral? Era a abertura que ele esperava. Tenho uma proposta, sim. Mateus abriu sua pasta e distribuiu cópias de um documento. Um novo projeto. Um modelo de parceria com a cooperativa local em vez de simplesmente comprá-los ou expulsá-los. Enquanto os conselheiros folheavam o material, Mateus explicou. Um resort integrado à comunidade, utilizando apenas uma parte das terras, preservando a cooperativa e suas atividades agrícolas. Na verdade, incorporando a produção local como um diferencial do resort. Turismo sustentável, experiência autêntica do interior, gastronomia regional. Carlos balançava a cabeça, em descrença. Isso nunca dará o retorno que os investidores esperam. Estamos falando de um resort de luxo, não de um projeto de caridade. Os números dizem o contrário. Mateus apontou para as projeções financeiras no documento. O turismo de experiência é um dos segmentos que mais cresce no mundo. Pessoas pagarão mais por autenticidade, por saber que estão contribuindo positivamente para uma comunidade local. Ele fez uma pausa. Além disso, evitamos os custos de uma batalha legal prolongada e a má publicidade que viria com ela. A discussão que se seguiu foi acalorada. Alguns conselheiros rejeitaram a ideia de imediato, alinhando-se com Carlos. Outros demonstraram interesse, especialmente depois que Mateus apresentou exemplos bem-sucedidos de modelos semelhantes em outras partes do mundo. Ao final de 3 horas extenuantes, nenhuma decisão foi tomada. O conselho pediu mais tempo para analisar a proposta alternativa e uma nova reunião foi marcada para a semana seguinte. Não era a vitória que Mateus esperava, mas também não era a derrota que temia. Ao sair do prédio, exausto mas determinado, Mateus checou seu telemóvel e encontrou várias mensagens de Helena. A última o fez parar no meio da calçada movimentada. Dantas apareceu com homens armados. Estão cercando a cooperativa. Venha rápido. O voo de volta ao interior foi o mais longo de sua vida.
Cada minuto parecia se estender infinitamente, enquanto sua mente criava cenários cada vez mais alarmantes. As mensagens de Helena haviam parado após um último texto. Estamos nos reunindo no galpão. Não vamos ceder. Quando finalmente aterrou e pegou o carro alugado que o esperava, Mateus dirigiu pela estrada de terra em velocidade perigosa, levantando nuvens de poeira que marcavam sua passagem desesperada. Ao se aproximar da cooperativa, viu os veículos de Dantas estacionados em formação intimidadora. Homens armados estavam posicionados estrategicamente, enquanto outros montavam algum tipo de equipamento. Mateus parou o carro e correu para o galpão comunitário, onde um grupo significativo de moradores estava reunido. No centro, Helena organizava a resistência, sua voz firme em meio ao caos de vozes assustadas. Helena! Chamou Mateus, abrindo caminho entre a multidão. Ela se virou e o alívio em seu rosto foi momentaneamente substituído por determinação renovada. Ele trouxe tratores, Mateus. Está tentando derrubar nossas cercas, alegando que a disputa judicial não afeta sua capacidade de desenvolver as terras que dizem ser dele. Isso é ilegal. A liminar claramente proíbe qualquer alteração nas propriedades até a decisão final. Tente explicar isso a Dantas e seus capangas armados, disse um dos moradores mais velhos, sua voz trêmula de raiva e medo. Mateus olhou ao redor, para os rostos preocupados, para crianças assustadas agarradas às saias das mães, para homens tentando disfarçar o próprio medo com expressões de bravata. Estas eram as pessoas por quem havia decidido lutar. Este era o mundo pelo qual estava disposto a sacrificar seu outro mundo de luxo e poder. Vou falar com Dantas, disse ele, dirigindo-se à porta. Helena o segurou pelo braço. É perigoso demais. Ele está armado e desesperado. Mateus cobriu a mão dela com a sua. Confie em mim. Tenho algo que ele não espera. Do lado de fora, Augusto Dantas supervisionava a operação com a arrogância de quem se sente intocável. Ao ver Mateus se aproximando, seu rosto assumiu uma expressão de desdém. Olha só quem voltou da cidade grande. Veio se despedir da namoradinha e dos colonos antes que percam tudo? Mateus ignorou a provocação, mantendo uma distância segura, mas próxima o suficiente para que sua voz fosse ouvida claramente. Esta operação viola a ordem judicial, Dantas. Você está cometendo um crime. O latifundiário riu, um som sem humor que ecoou no ar tenso. Crime é o que seu pai e eu deveríamos ter feito há 20 anos. Limpar esta terra de vez, em vez de tentar jogar pelas regras. Seu olhar endureceu. Aprendi a lição. Algumas coisas só se resolvem à moda antiga. A confissão implícita fez o sangue de Mateus gelar. Todas as dúvidas sobre o envolvimento do pai na morte de João Alves se dissiparam. Você acabou de confessar um crime, sabia? Mateus tirou o telemóvel do bolso, mostrando a tela acesa. E está sendo gravado. A expressão de Dantas mudou, o desdém dando lugar à fúria. Seu moleque! Ele fez um movimento em direção ao coldre na cintura. Eu não faria isso, advertiu Mateus, sua voz mais firme do que jamais havia sido. Não estou sozinho aqui. Como que por um sinal combinado, 3 viaturas da polícia judiciária surgiram na estrada, sirenes ligadas. Atrás deles, carros de reportagem de pelo menos 2 canais de televisão nacional. Liguei para alguns contatos. Em Lisboa ontem à noite, explicou Mateus diante da expressão atônita de Dantas. Fraude documental, tentativa de grilagem, ameaça armada contra uma comunidade rural. Isso chamou a atenção de algumas pessoas importantes. Ele deu um passo à frente. E agora temos sua confissão sobre o que aconteceu com João Alves. Parabéns, Dantas. Você acabou de resolver um caso de 20 anos. O caos que se seguiu foi como um furacão controlado. Policiais judiciários cercaram os homens de Dantas, que, surpreendentemente, não ofereceram resistência ao ver a força superior. Jornalistas correram de um lado para outro, captando imagens, tentando entrevistas. Moradores da cooperativa saíram do galpão, primeiro hesitantes, depois em massa,
ao perceber que a maré havia virado. Dantas foi levado algemado, gritando ameaças e acusações que só serviam para incriminá-lo ainda mais. Seus olhos, quando passaram por Mateus, carregavam um ódio puro que prometia vingança. Uma promessa vazia agora que suas conexões políticas e sua reputação estavam irremediavelmente comprometidas. Helena encontrou Mateus em meio à confusão, seus olhos brilhando de emoção contida. Como você conseguiu isso? Ele sorriu, puxando-a para um abraço apertado. Digamos que o nome Valente ainda abre algumas portas em Lisboa. Decidi usá-lo para o bem, pela primeira vez. Ela o beijou ali mesmo na frente de todos, moradores, policiais, jornalistas. Um beijo que selava não apenas seu amor, mas uma promessa de futuro diferente para ambos. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de depoimentos, entrevistas e reuniões. A história do herdeiro valente que se voltou contra os métodos do pai para defender uma comunidade rural ganhou as manchetes nacionais, transformando Mateus em uma espécie de celebridade improvável. Em Lisboa, o conselho do Grupo Valente se reuniu novamente, desta vez com uma atitude completamente diferente. A publicidade, gerada pelo caso, havia sido um golpe de mestre involuntário. De repente, a empresa era vista como progressista, socialmente responsável, liderada por um jovem executivo que não temia enfrentar as práticas questionáveis do passado. O projeto de parceria com a cooperativa foi aprovado por unanimidade, com pequenas modificações que, na verdade, melhoravam os termos para a comunidade. O resort seria construído em uma escala menor, ocupando apenas terras não utilizadas para agricultura e incluiria um centro de treinamento para moradores locais. A barragem foi redesenhada para criar um reservatório que beneficiaria tanto o empreendimento turístico quanto a irrigação das propriedades da cooperativa. Uma semana depois, Mateus e Helena estavam novamente à beira do riacho onde, tantos anos antes, haviam compartilhado sonhos de infância. O local estava diferente, mais seco devido à estação, com menos vegetação, mas a magia permanecia a mesma. É estranho como a vida dá voltas, comentou Helena, sentada sobre uma pedra plana, observando a água que corria preguiçosamente. Há um mês, eu te via como o inimigo, o filho do homem que destruiu minha família. Agora... Mateus pegou sua mão, entrelaçando seus dedos nos dela. Agora estamos reconstruindo algo novo sobre as ruínas do passado. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu do interior com cores impossíveis. Acho que nossos pais, de alguma forma, nos trouxeram até aqui, para corrigir os erros deles. Helena recostou a cabeça no ombro dele. Você vai mesmo ficar? Dividir seu tempo entre Lisboa e aqui? A pergunta carregava todas as inseguranças não ditas, todos os medos sobre a viabilidade de um relacionamento entre mundos tão diferentes. Mateus virou-se para encará-la, tomando seu rosto entre as mãos. Vou ficar pelo tempo que você me quiser. Lisboa é apenas um lugar onde trabalho. Aqui... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Aqui é onde encontrei minha alma novamente. O beijo que trocaram foi selado pela última luz do dia, enquanto o primeiro vento da noite trazia promessas de chuva e renovação. Ao longe, as luzes da cooperativa começavam a se acender, uma constelação terrena para espelhar as estrelas que surgiam no céu do interior. E naquele momento, entre dois mundos, entre o passado e o futuro, Mateus e Helena encontraram algo que muitos buscam a vida inteira e poucos alcançam. Não apenas amor, mas redenção, propósito e a certeza de que, às vezes, os caminhos mais tortuosos são os que levam ao destino certo. Semanas mais tarde, no centro comunitário recém-reformado da cooperativa, uma festa celebrava o início das obras do novo projeto conjunto. Moradores locais, funcionários do Grupo Valente,
Autoridades e até mesmo alguns jornalistas que haviam acompanhado a história desde o confronto com Dantas se reuniram para um momento histórico. Helena, usando um vestido simples mas elegante, observava com orgulho enquanto Mateus, de camisa de algodão e calças leves, que haviam se tornado seu uniforme no interior, explicava os detalhes do projeto para um grupo de investidores. Dona Teresa se aproximou, apoiando-se em sua bengala entalhada à mão. Ele se transformou em um de nós, comentou a senhora idosa, um sorriso sagaz em seu rosto enrugado. Ou talvez sempre tenha sido, só precisou lembrar. Helena sorriu, observando o homem que amava gesticular animadamente, seus olhos brilhando com genuíno entusiasmo ao explicar como o centro de treinamento capacitaria jovens locais. Acho que todos temos várias versões dentro de nós, Dona Teresa. A arte é descobrir qual delas é a verdadeira. A velha matriarca assentiu, sua sabedoria ancestral brilhando em seus olhos. E vocês dois? Já decidiram onde vão morar depois do casamento? Helena riu, surpresa. Casamento? Quem falou em casamento? Como respondendo à sua pergunta, Mateus se aproximou, acompanhado pelo presidente da Câmara da cidade e um grupo de moradores mais velhos da cooperativa. Seu sorriso tinha um quê de nervosismo que ela raramente via nele agora. Helena, começou ele pegando suas mãos. Queria fazer isso de um jeito mais privado, mas estas pessoas insistiram em participar. Ele lançou um olhar divertido para os anciãos da comunidade que o cercavam com sorrisos expectantes. Seu coração começou a acelerar quando Mateus se ajoelhou à sua frente, ainda segurando suas mãos. Há 20 anos, à beira de um riacho, uma menina de tranças me ensinou sobre coragem e integridade. Há um mês, uma mulher extraordinária me lembrou quem eu realmente sou. Ele respirou fundo, sua voz ligeiramente trêmula. Helena Alves, você me daria a honra de se casar comigo? De unirmos nossos mundos não apenas em projetos e cooperativas, mas em uma vida compartilhada? As lágrimas embaçaram sua visão enquanto ela puxava Mateus para se levantar. Sim, respondeu simplesmente, antes de beijá-lo em meio aos aplausos e gritos de alegria que explodiram ao redor. Naquela noite, quando todos já haviam partido e apenas a luz das estrelas iluminava o caminho de volta para a pousada, Mateus e Helena caminharam de mãos dadas, seus passos sincronizados como se tivessem caminhado juntos a vida inteira. Sabe o que é engraçado? Disse Mateus, quebrando o silêncio confortável. Quando cheguei aqui, pensei que estava trazendo o progresso para um lugar esquecido. Ele riu suavemente. Mal sabia que era eu quem precisava ser salvo. Helena apertou sua mão, seu coração transbordando de um amor que havia resistido ao tempo, à distância e aos fantasmas do passado. Talvez seja isso que o amor verdadeiro faz, disse ela. Não apenas nos aceita como somos, mas nos ajuda a nos tornarmos quem deveríamos ser. Acima deles, as estrelas do interior testemunhavam silenciosamente o milagre de duas almas que, separadas pelo destino e reunidas pelo mesmo, haviam finalmente encontrado seu caminho de volta uma à outra.